Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira. Eu quero, queridos, nesta oportunidade, neste momento, cumprimentá-los a todos na paz bendita, eterna e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Meu muito obrigado. Queridos, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9 e o verso 9, está escrito: Passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amados, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. O preço de uma chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre o preço de uma chamada. Todos nós sabemos, à luz das Escrituras, que Jesus, quando forma o seu ministério, ele convoca, ele chama, ele escolhe 12 discípulos para serem os seus seguidores. A pergunta inicial: Jesus escolhe pessoas desocupadas? Jesus escolhe pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que não têm a responsabilidade para assumir a função ministerial? Não, senhores. Jesus não escolhe pessoas desocupadas. Jesus não escolhe pessoas, louvado seja o nome do Senhor, capacitada. Jesus não escolhe pessoas que não têm responsabilidade para conduzir, para exercer uma função ministerial. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Jesus chamou pessoas que eu e você não teria coragem de chamar. Jesus chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus escolhe, quando Jesus separa, não tem ninguém que possa contestar, louvado seja Deus, ou desfazer o plano de Deus na vida de um escolhido. Quando Jesus separa, quando Jesus escolhe, está escolhido. Quem é eu e você para discordar ou para colocar obstáculo na vida de alguém escolhido por Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas que Jesus chamou para o ministério, eu não teria, amados, coragem de chamar, ainda mais nos dias atuais.
ainda mais nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Olha quem Jesus escolheu para o ministério: Pedro, João, o próprio Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Homens que tinham as suas ocupações, mas que também nunca fizeram uma faculdade. Homens que não tinham bacharelado de teologia. Homens que nunca estudaram em uma universidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foram homens escolhidos por Deus. Foi homens que Jesus confiou a função ministerial. Primeiro, queridos, eu quero lhe dizer que ministério não é para quem quer. Ministério é para aqueles que são vocacionados por Deus. É para aqueles que Deus chama. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas hoje que querem, mas ministério não é para os que querem. A palavra de Deus nos revela, nos afirma, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E no meio desses chamados e escolhidos, louvado seja o nome do Senhor, está eu e você. Quando nós olhamos para a história desses 12 homens que seguiram a Jesus, eu já lhe falei o histórico desses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus os chamou. Aonde estava eu e você quando fomos chamados por Deus? Nós não estávamos, queridos, em um palácio. Muitos de nós, não nascemos em um lar cristão. Muitos de nós estávamos jogados no mundo, fazendo os desejos mundanos. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, Jesus nos chamou. Jesus nos trouxe para a sua presença. Muitos de nós estávamos desacreditados pela sociedade. Muitos de nós não tinham valor nenhum diante da sociedade. Mas para Jesus, eu e você temos valor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos hoje são chamados pela aparência, pelo cargo que exerce, louvado seja o nome do Senhor, pela posição social. A pergunta é: será que essas pessoas foram de fato chamadas por Deus? Será que tem pessoas hoje? Será não? Eu quero ser claro. Tem pessoas hoje ocupando uma cadeira ministerial que eles não foram chamados por Deus. Porque ministério é aquilo que já disse. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para quem quer. O ministério é uma vocação. O ministério é um chamado que o ser humano recebe diretamente do Senhor. Louvado seja Deus. Será que você foi chamado, você tem consciência que o ministério que você exerce hoje, você foi chamado por Deus para esta função? Louvado seja o nome do Senhor. Será que foi Deus quem te colocou ali onde você está? Será que o chamado na sua vida foi do próprio Senhor? Louvado seja Deus. Porque hoje tem muitas pessoas ocupando o ministério que não foi chamado por Deus. Foi olhado
pela aparência, foi chamado pela aparência. E quando se chama pela aparência, não dá certo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é chamado para exercer a função ministerial, você tem que se sentir chamado por Deus, tem que sentir a chama da vocação ministerial no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para o histórico destes homens aqui, homens que nunca estudaram em uma faculdade, homens que não tinham uma posição elevada, mas homens que tinham um chamado de Deus. E se Deus escolheu, quem somos nós para dizer não? Louvado seja Deus para Deus sempre. Se Deus nos separou, quem é eu e você para dizer não? Veja bem que o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, nesta oportunidade, neste momento, o texto é claro em dizer, em nos mostrar que Mateus não estava desocupado. Mateus estava trabalhando. É aquilo que já lhe disse. Deus não chama a pessoa desocupada. Deus sempre chama para o ministério pessoas que têm a responsabilidade. Muita gente acha que ocupar uma posição ministerial basta apenas sentar no púlpito de uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, colocar um paletó, uma gravata, e está tudo bem. Não, queridos, não é isso. Uma função ministerial, você precisa entender que você precisa ser um desbravador. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa sentir compaixão pelas pessoas. Você necessita sentir amor pela vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ir atrás do menos favorecido. Você tem que sentir essa chama no seu coração. Você não deve apenas trabalhar para que o pastor da igreja, o líder, a liderança, veja que você é um homem esforçado. Você deve trabalhar para Deus, você deve fazer a obra de Deus, não pensando, não querendo ser reconhecido pelos homens, mas ser reconhecido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que esse texto, o versículo que lemos, Jesus vai ao encontro de Mateus. Não foi Mateus que foi ao encontro de Jesus. Foi Jesus quem se colocou à disposição e ao encontro de Mateus. Mateus estava trabalhando. Mas quando Jesus faz o convite a ele, Mateus não se recusa. Mateus não diz não. Mateus, ele não chega dando desculpa como muitos de nós hoje fazem. Não, senhores. A hora que ele recebe o convite, louvado seja o nome do Senhor, ele entendeu que era para uma grande missão. Louvado seja o nome do Senhor. O que Mateus faz? Mateus fica sentado? Não. Mateus se coloca, se levanta, se coloca de pé, toma uma atitude, uma decisão, uma iniciativa de seguir a Jesus.
Muitos de nós hoje somos chamados por Deus, mas a gente sempre tem uma desculpa para dar quando somos chamados para o ministério. A gente sempre tem uma desculpa para apresentar, coloca acima da vontade de Deus as nossas ocupações, os nossos afazeres do dia a dia. A gente sempre coloca obstáculo para não ir, para não fazer, para não se envolver na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que com Mateus foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus não ficou dando desculpa para não seguir a Jesus. Não, senhores. No momento que ele recebe o convite, a palavra de Deus é clara. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se coloca à disposição, se levanta e o que fez? Seguiu a Jesus. Mateus era cobrador de impostos, tinha sua função, tinha sua ocupação, cobrava impostos para os romanos, mas abriu mão do seu trabalho, da sua ocupação, deixou tudo para trás para ser um seguidor de Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, para nós continuarmos servindo a Deus, servindo o ministério, muitas pessoas pensam, louvado seja Deus, em abrir mão de alguma coisa, de algum trabalho, de alguma ocupação, para servir o ministério, achando que vai passar necessidade, achando que vai mendigar. Talvez Deus esteja me usando nesse momento para falar com você. Louvado seja o nome do Senhor, que tem dado a sua desculpa para não servir a sua função ministerial. Para você que vem fugindo do chamado de Deus. Pensa no seu trabalho, pensa que vai passar necessidade, pensa que vai mendigar. Queridos, Deus cuida. Deus cuida daqueles que trabalham para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entenda que Mateus aqui abriu mão de tudo, deixou tudo para trás, para viver uma nova vida, uma nova trajetória, servindo e seguindo a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus aqui não colocou obstáculo, não colocou desculpa para servir ou seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se colocou à inteira disposição. Isso é ter um chamado ministerial. Talvez você se recusa porque diz, eu não tenho estrutura, eu não sou capacitado. Quem te capacita é Deus. Quem te instrui é Deus. Quem te orienta é Deus. Só coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixe Ele trabalhar. Deixe Ele operar na sua vida. Porque grandes coisas Ele vai fazer no seu ministério. Não rejeite a chamada do Senhor. Não recuse a chamada do Senhor. Exerça com alegria, com dedicação e com bastante maestria. Eu quero deixar esta mensagem para o teu coração, para a sua vida, que você possa, louvado seja o nome do Senhor, continuar servindo a Deus e colocando nas mãos do Senhor aquilo que Ele te entregou. Que Deus o abençoe e fique na paz.